Arapongas registrou a primeira morte confirmada, por coronavírus. Rafael Machado está lá na cidade, tem informações ao vivo para nós. Ô Rafa, então confirmado mesmo, o comércio reabriu hoje, na cidade de Arapongas e em meio à reabertura do comércio, a primeira morte confirmada pela Covid-19. Exatamente, Cid. Uma triste notícia que pegou todo mundo aqui em Arapongas de surpresa. Foi o 9º caso confirmado de coronavírus e a primeira morte que foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade durante a tarde desta segunda-feira. Trata-se de um senhor, um idoso de 79 anos, que procurou atendimento em um hospital aqui do município no dia 7 de abril. E no dia 8, ele estava aí com alguns sintomas de febre e tosse, sintomas comuns da Covid-19. No dia 8, já foi realizado o exame se ele realmente estava ou não com a doença. Esse exame foi enviado lá para Curitiba, no LACEN, Laboratório Central do Estado do Paraná. E no dia 10, portanto, na última sexta-feira, veio então a confirmação de que este senhor realmente estava com a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, durante esse período entre a confirmação ou não da doença, ele foi para a UTI, estava entubado, mas infelizmente faleceu durante esta segunda-feira, início da tarde aí desta segunda-feira. O secretário municipal de saúde conversou há pouco com a gente, viu, Cid? E ele nos disse que esse idoso, olha só, um dado interessante, não tinha nenhum problema de saúde. Ele não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não apresentava também nenhum problema cardíaco, apenas tomava um remédio para controlar a ansiedade. E, inclusive, chegou a usar a cloroquina, esse medicamento que está sendo debatido em nível nacional como um possível instrumento de combate à Covid-19. Esse senhor fez uso do remédio, mas não resistiu, o corpo dele não teve aí a reação necessária para acabar aí vencendo o coronavírus. E a morte desse idoso, Cid, coincidiu com o primeiro dia de reabertura do comércio aqui de Arapongas, que estava há 2 semanas fechado por conta da Covid-19. Agora, os comerciantes ficam se perguntando, se esse óbito pode fazer com que as lojas fechem novamente ou que medidas mais duras de restrição sejam adotadas. O comércio reabriu das 8 da manhã das 9 da manhã até às 6 horas da tarde nesta segunda-feira. E a gente consegue perceber aí que o movimento é bastante grande aqui na Avenida Arapongas, que é a principal aqui do município de Arapongas. Essa reabertura, viu, Cid, ela apenas aconteceu com algumas restrições, Apenas um cliente pode entrar nas lojas, apenas uma pessoa da família pode entrar aí nos supermercados. É obrigatório, assim como começa em Londrina a partir da próxima quarta-feira, o uso de máscaras aqui na cidade de Arapongas. E também outras medidas de proteção, o uso obrigatório aí de álcool gel e também dos equipamentos necessários aí de proteção individual, tanto para clientes quanto também para consumidores. Nós questionamos também a Secretaria Municipal de Saúde se a morte desse idoso pode fazer com que a Prefeitura repense essa decisão. E uma informação em primeira mão, viu, Cid? O secretário municipal de Saúde, Moacir Paludeto, não descartou a possibilidade de repensar esta decisão. Então pode ser com que o comércio de Arapongas novamente seja fechado por conta desta morte desse idoso de 79 anos ou que alguma outra medida mais endurecida de restrição seja tomada aqui no município. Mas nenhuma decisão ainda foi tomada, porque isso ainda carece de ser bastante discutido, bastante debatido, inclusive com os comerciantes que registraram aí uma certa movimentação aí no primeiro dia de reabertura aqui do comércio de Arapongas. Portanto, infelizmente, a primeira morte aqui no município, que já tem 9 casos confirmados. E a Secretaria Municipal de Saúde espera para a semana que vem a chegada de pelo menos 2.000 testes para serem aplicados aqui na população. O secretário acredita aí com essa aplicação em massa dos testes, dá para ter pelo menos aí uma noção um pouco melhor de como está a evolução do coronavírus aqui na cidade de Arapongas, viu, Cid?
Ô, Rafa, a gente chamou até atenção, né? Porque na semana passada o prefeito de Arapongas, né? Que ele é presidente da MEPAR também, ele esteve aqui falando comigo ao vivo e ele chegou a mencionar, né? Que ele reabriria o comércio nessa segunda-feira, mas caso o Ministério Público optasse, né? Desse uma determinação para fechar o comércio novamente, que ele acataria de imediato. Mas onde eu quero chegar, ó, Ibiporã reabriu o comércio na semana passada, ficou um dia aberto, o Ministério Público no mesmo dia, vendo aquela movimentação gigante nos estabelecimentos comerciais na cidade, mandou fechar de novo. E no outro dia o comércio estava fechado. Caso que aconteceu também na cidade de Rolândia, né? Em Rolândia também abriu o comércio e logo na sequência teve que fechar. Agora, em Arapongas, a impressão que dá é que o Ministério Público não interveio ainda não, né? Não foi mandar fechar o comércio novamente, né? Pois é, Cid, a gente não tem informação de se os promotores, se o Ministério Público aqui de Arapongas tomaram aí alguma providência, né? Fizeram aquela recomendação para que a prefeitura fechasse as portas por conta da evolução, né, da doença aqui no município. São 9 casos confirmados e uma morte agora confirmada nesta segunda-feira. Mas a prefeitura, viu, Cid, ela não está nem esperando a palavra aí dos promotores. O próprio secretário municipal de saúde garantiu que vai discutir durante toda essa semana a possibilidade do comércio fechar novamente, até por conta aí dessa questão da morte, né, desse 79 anos. O que chamou bastante a atenção das autoridades nesse caso, Cid, é que ele fazia parte, obviamente, do grupo de risco da Covid-19, mas ele não apresentava aí nenhum problema anterior de saúde, como é comum aí nos casos, nas mortes de idosos que nós temos registrado, principalmente aí em Londrina e toda a nossa região. Então ele não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha nenhum problema cardíaco, fez uso, inclusive, da cloroquina, conforme eu disse anteriormente, mas o medicamento não foi páreo aí para o coronavírus no organismo deste idoso. Então a prefeitura estuda sim a possibilidade de fechar novamente o comércio ou talvez de permitir aí que o comércio atue em um horário talvez um pouco mais restrito. O secretário disse que isso ainda é muito embrionário, muito superficial, mas será colocado na pauta de discussões durante essa semana aqui na cidade de Arapongas e a gente, obviamente, pode ter novidades sobre esse caso. Cid. Ô, Rafa, você citou, né, o caso aí da utilização da cloroquina para tentar, de alguma forma, né, a cura desse senhor de 79 anos. Inclusive, agora há pouco, antes de começar o programa aqui, eu estava lendo algumas notícias que em Manaus e também no Ceará, os dois estados suspenderam a utilização da cloroquina, porque visualizaram que esse medicamento estava tendo efeitos colaterais assim perigosíssimos aos pacientes. Ou seja, cada dia a gente lê ou noticia, né, alguma informação diferente sobre a utilização da cloroquina ou não em pacientes com Covid-19, né? Ou seja, tem uma situação complicada. Será que a cloroquina é realmente um medicamento que pode auxiliar ou que vai acabar até complicando o estado de saúde dessas pessoas? Pois é, Cid, essa resposta aí fica para os estudiosos, né, para os médicos que estão aí debruçados nessas pesquisas, né, tanto do uso da cloroquina quanto também do uso da hidroxicloroquina. Mas o fato é que a recomendação oficial da Organização Mundial da Saúde, também do Ministério da Saúde, que são os principais órgãos aí que têm emitido recomendações, orientações à população sobre o coronavírus, é de que o isolamento social, Cid, nesse momento é a principal estratégia de combate à Covid-19. Esse isolamento que tem sido adotado aí por muitos municípios, aqui em Arapongas não é diferente. Há orientação realmente para que as pessoas fiquem em casa, saiam de casa apenas aí para realmente o necessário. Então aí fica a cargo dos estudiosos encontrarem então realmente se é eficaz ou não o uso da cloroquina e também da hidroxicloroquina para os pacientes que estão aí internados e com suspeita, melhor dizendo, de Covid-19. Cid.
Beleza, Rafa, mais uma vez, muito obrigado, tá, pelas suas informações. Rafael Machado trazendo todos os detalhes, né, sobre a primeira morte provocada pela Covid-19 na cidade de Arapongas, dando todas as informações para vocês aí. São 9 casos registrados naquele município e a primeira morte desse senhor de 79 anos de idade, né? Agora o comércio reaberto hoje em Arapongas, vamos ver as próximas medidas a serem tomadas, não só pelo prefeito daquela cidade, como o Ministério Público também.